é bem importante que a gente viva conectado e que a gente consiga aproveitar, né, as tecnologias da melhor maneira que a gente conseguir, né? Isso assim, ó, tanto como empreendedores, né, que somos, né, e que vocês estão aqui para isso, né, para aprender o que existe ali de tecnologias para o mundo dos negócios, quanto para a vida pessoal da gente, né, para a gente conseguir aproveitar essas tecnologias para tornar a nossa vida melhor, né? Hoje a gente já consegue fazer muita coisa graças ao uso da tecnologia, né? Então, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente faz para coletar e analisar dados. É a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Tanto no mundo dos negócios quanto na nossa vida, né, pessoal, a gente é bombardeado com uma quantidade de informação imensa, né? Que se a gente não der um jeito de organizar essas informações de uma forma que a gente consiga utilizar, né, de uma maneira que a gente consiga fazer com que essas informações sejam importantes ou sejam válidas, né, para o nosso dia a dia, senão vai ser só uma informação, vai ser só um dado, certo? A gente tem muito dado, certo? Só o dado trabalhado é que vira uma informação de verdade útil, né? Então, é importante que a gente entenda como fazer que um dado vire uma informação útil. E é mais ou menos isso que nós vamos tratar hoje, esse assunto. Beleza? Vamos lá, então. Vamos primeiro ver um filminho, né, de como os jovens estão desenvolvendo, como estão usando a tecnologia, e principalmente os jovens, né, e é por isso que vocês estão aqui, para resolver problemas da humanidade, da população. Vamos ver um filminho aqui, bem curtinho, juro.
O que acharam? São todos jovens, né? Ó, o pessoal ali, eu acho que o Pietro tá aí, né? Que é dos jogos, né? Eu não entendo nada do que ele falou aí sobre a plataforma, né? Mas o mercado de jogos é realmente bem interessante, bem interessante, né? É muito legal, muito interessante. E outras coisas, né? Que na verdade, assim, ó, é, que é o objetivo de cada um de vocês, né? É resolver problemas. O objetivo maior, né, de uma startup, de uma empresa, quando a gente cria uma empresa, é resolver um problema de alguém, né, de alguma parcela aí do público, né? Que vai ser lá o teu cliente, é resolver um problema. Dizer assim, tá, mas que tipo de problema um jogo vai resolver? É o problema, não exatamente um problema, mas qualquer pessoa precisa também de diversão, né? E ninguém vive sem ter pelo menos uma parcela de diversão na sua vida, uma parcela de relaxamento. E hoje, assim, olha, com o uso da tecnologia, as crianças, quando nascem, parece que já sabem mexer com essas tecnologias todas. Na verdade, não é que elas nascem sabendo, é que elas nasceram nesse meio e elas convivem, né, desde muito bebezinhos, no meio desses meios, e os jogos eletrônicos são formas, né, de lazer muito utilizadas. Fora que os jogos podem ser feitos entre pessoas de vários lugares, né, o que te dá uma conexão, né, com outras pessoas, te ensina a vencer desafios, né, que é uma coisa legal também. Então, um jogo pode ser, além de divertido, ainda bastante educativo, né? Então, assim, ó, se vocês pensarem, cada um de vocês que tem aí o seu projeto, né? Cada um de vocês está tentando resolver aí algum problema, certo? Um problema aí que tem para algum grupo, para algum nicho de pessoas, certo? Mas nem sempre isto é um problema. Se a gente não tem um problema para resolver, se tu não tem uma necessidade para atender, você não tem uma empresa, certo? Uma empresa nasce que é para atender a necessidade de alguém, então, ou de um grupo de pessoas, né? E a gente saber usar a tecnologia ou saber entender, né, o que está rolando, né? Quais são as necessidades das pessoas, que é o que fizeram esses jovens aí, o que vocês fizeram também, lá no início, quando vocês definiram aí cada um os seus projetos, né? Vocês definiram lá qual era a necessidade, né, daquela parcela de público que vocês escolheram, que vocês iam atender com o negócio que vocês montaram. Então, é isso que torna o empreendedorismo uma coisa legal, que você tem sempre um problema para resolver ou uma necessidade para atender, uma necessidade de alguém. Esse alguém é aquele cliente que a gente falou tanto lá naqueles módulos comerciais, né? E o que a gente está vendo agora, né, neste módulo, é como usar a tecnologia para que a gente consiga, né, ter um resultado melhor, porque nenhuma empresa nasce só nasce para ser boazinha. Uma empresa precisa ganhar dinheiro, certo? Precisa ganhar dinheiro. Se não ganhar dinheiro, bom, então ela não vai existir ou não vai durar. Uma empresa precisa ganhar dinheiro, aliás, ela precisa de dinheiro para conseguir rodar e para conseguir atender essas necessidades. Afinal de contas, vão se criando várias
necessidades e assim, ó, e como a vida das pessoas vai mudando, as necessidades vão mudando também. As pessoas hoje tem um grupo aí de necessidades. Daqui a 10 anos, né, as necessidades vão ser outras. As pessoas vão ter outras necessidades. Por quê? Porque aí, a partir do momento em que você se habitua, né, com certas coisas, né, como a gente viu lá na aula passada, né, por exemplo, agora que as pessoas estão, por exemplo, trabalhando em casa, se criou outras necessidades. Eu tenho necessidade, sei lá, de automatizar o meu serviço aí de limpeza, eu tenho de máquinas para me ajudar, né? Mas uma empresa também, ela não ela precisa aprender a analisar dados e transformar esses dados em informações que ajudem, né, o empresário ou o gestor a tomar algumas decisões, né? A ter a escolher qual é o melhor caminho a seguir, né? A gente não tem como, né? Não tem como uma empresa ela não analisar dados do mercado, não analisar o comportamento aí dos seus clientes, certo? Então, hoje o nosso assunto é sobre análise de dados e como que se transforma isso em informação, informação útil, beleza? Vamos lá, então. Vamos lá. Aqui está o painel, né, das tarefas, quem entregou, quem fez, quem não fez, certo? Eu olhei a última vez hoje de manhã, então se alguém entregou depois disso, eu realmente não vi, certo? Mas assim, ó, pessoal, na verdade, a gente fazer a tarefa depois da aula é importante para a gente fixar e também para a gente pensar, né, em como aquele conteúdo vai se aplicar aqui aí no seu negócio, ou o que que aquilo vai fazer de diferença lá no negócio que eu estou buscando. Então, eu peço para vocês sempre darem uma olhada, fazer, dar uma pensada. A gente sempre termina a aula um pouco antes do horário, né? O nosso horário é até às 8h30, a gente termina em torno de 8 horas, às vezes até um pouco antes, que é justamente para a gente ter esse tempo, ainda quando está fresquinho, quando eu não preciso voltar lá para olhar tudo e tal. Certo? Então, pessoal, eu conto com vocês, tá? Tem muito vermelhinho aí ainda, né? Muito vermelhinho. Tá bem? Bom, vamos lá. Sobre o módulo, né, o nosso módulo de tecnologia para gestão dos negócios, né? A gente já teve 2 aulas, né? Uma a gente falou sobre inovação, né? Que inovação não necessariamente está aliada à tecnologia, mas a tecnologia é uma importante ferramenta para inovação, mas nem toda inovação está ligada à tecnologia. Então, quando a gente fala em inovação, não necessariamente eu preciso ter uma tecnologia, um robô, ou um aplicativo, ou um sistema, certo? Não obrigatoriamente. Mas eu preciso, né, ter inovação. Precisa fazer inovação. Senão a gente. Por quê? Porque a gente vê que como as coisas mudam e como as necessidades mudam, né? Então pode ser que várias empresas dessas que vocês estão montando agora, desses negócios que vocês estão montando agora, pode ser que daqui a 10 anos, né?
o mercado está bem diferente. E se o mercado está diferente e a gente não faz nenhuma inovação, o que acontece com as nossas empresas? O que acontece? Elas acabam, né? Então, a gente precisa ficar de olho. Precisa estar sempre ligado, certo? E fazendo inovação. E por isso que é tão importante a gente ter um olhar legal sobre esse assunto. E sobre o uso da tecnologia, porque a tecnologia, eu não preciso reinventar a roda, né? A gente não precisa reinventar a roda. É legal, teve muita coisa disruptiva que aconteceu ali, se a gente for olhar a evolução assim da humanidade, né? A forma como eu vivia quando era criança é muito diferente da forma que vocês viveram quando eram crianças, que já é diferente da forma como as crianças que estão nascendo agora estão vivendo e vão viver, né? E que daqui a 10 anos vai ser diferente também. Então, é importante que a gente acompanhe essa evolução e o uso da tecnologia que está disponível. Então, a gente não precisa reinventar a roda, né? O que a gente precisa é ficar atento aos movimentos e aquilo que está acontecendo no mundo, certo? Bom, vamos lá. Então, o uso da informação, para uma empresa é crucial. É crucial. Então, assim, para você conseguir tomar decisão, é importante que você use a informação. Aquela decisão baseada no achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, pode dar certo, até pode dar, mas a chance de dar errado é grande, né? Então, hoje a gente tem a quantidade de dados que existem, né, na internet e que estão ali disponíveis diariamente é impressionante. A nossa cabeça não é capaz de processar tudo isso e buscar quais são os dados certos, aqueles que eu preciso para tomar uma decisão. Porque se a gente toma uma decisão, sei lá, mas que decisão de que decisão que a gente está falando, né? É aquela decisão que é importante para a nossa empresa, tipo, para onde que eu vou, né? Eu preciso buscar mais clientes, quanto que eu vou faturar, os meus produtos estão indo bem ou estão indo mal, esse tipo de coisa, né, para uma empresa. O meu cliente está satisfeito ou não está, certo? Como é que essas decisões são capazes, né, de afetar a vida de uma empresa, né? Então, quando a gente tem essa montanha de dados aí, a gente precisa estruturar quais que são importantes para você, certo? Para transformar ele numa informação útil. Mas que informação é essa, né? Que informação? Qual é a diferença, então, de dado com informação? O dado é só um dado, ele não é uma informação. Quando ele não transmite nenhuma mensagem, não tem nenhum significado, ele é só um dado, certo? Quando a gente junta, a gente seleciona um dado e dá um significado para esse dado, que ele já está tratado, ou eu juntei uma série de dados de vários locais diferentes, aí ele já se transforma numa informação. Por quê? Porque ele já possui um significado. E só dessa forma, quando ele se transforma numa informação e que ele tem um significado
que pode agregar valor e tal, é que eu consigo usar isto para tomar uma decisão. Então, para que a gente consiga usar de forma estruturada, né, um dado, é preciso que a gente transforme esse dado que não tem significado em uma informação útil, né? Alguma coisa que diz assim, ó, eu sei lá, vamos lá, sei lá, se eu considerar que, vamos pegar um dado aqui, né? O comércio, as pessoas estão comprando mais pela internet, certo? Isso não tem um significado, né? Não tem exatamente um significado, certo? Agora, quando eu digo assim, ó, não, o comércio pela internet cresceu no último ano 60%. Beleza, ó. 60% a mais das pessoas estão comprando pela internet. Opa, eu posso usar esta informação para tomar uma decisão? Sim, então eu vou vender pela internet, já que 60% das pessoas estão comprando a mais pela internet, então eu vou vender pela internet. Vou usar este dado já tratado, né, para tomar uma decisão, para saber como é que a minha empresa vai tratar. Agora, vamos pegar esse mesmo dado, aí você vai tratar e dizer assim, ó, ok, mas aqui em Serafina Correia, certo? Aqui em Serafina Correia, isso também é verdade? Ou aqui as pessoas não estão comprando mais pela internet? Não, aqui as pessoas ainda preferem comprar na lojinha física. Também é uma decisão que você precisa tomar. Assim, não, mas se eu tiver uma loja na internet, eu posso vender para fora de Serafina Correia. Certo? Não, mas se o meu mercado é aqui, então eu tenho que trazer os dados para aquilo que faz sentido para mim, que faz sentido para minha empresa. Mas que tipo de coisas as pessoas costumam comprar na internet? Sei lá, eu vendo, eu vendo comida, eu vendo lanches, né? Consigo entregar lanches para quem mora em Porto Alegre? Não, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, para isso, eu preciso de dados mais localizados. Agora, não, eu tenho uma loja que vende roupas. Roupas eu posso vender para quem mora lá em Porto Alegre? Posso vender, sem problemas. Posso vender pela internet e posso vender para qualquer lugar. Então, eu posso usar essa informação de que as pessoas estão realmente comprando mais pela internet. Agora, se eu tenho um produto que é regionalizado, que é local, né? Então, eu preciso de um dado mais trabalhado. Preciso de uma coisa que me diga como é que é, né? Como é que é o comportamento do consumidor de Serafina Correia, né? E não do mundo. Se eu vendo para o mundo, os guri ali que fazem jogos tu pode vender para qualquer lugar do mundo. Então, serve a informação de como é que as pessoas se comportam no mundo ou na internet? Serve. Serve. Para quem tem uma lancheria, não serve. Daí você tem que ver o comportamento das pessoas daquele local. Porque é ali que você vai vender, é ali que estão os seus clientes. Estão entendendo como é que um dado pode significar alguma coisa ou pode não significar nada para um. Pode significar muito para uma empresa e nada para outra. Certo? Bom, e uma informação também
Se ela não é usada para nada, se a gente tem só uma informação por ter uma informação, né? Então também ela não é útil, certo? Uma informação, um dado trabalhado, transformado numa informação que seja útil, ele tem que servir para alguma coisa. Ele tem que servir para um processo decisório. O que é um processo decisório? É para aquilo que vocês precisam decidir. Eu preciso decidir, por exemplo, se eu vou expandir o meu mercado. Eu preciso decidir, eu tenho uma lancheria, eu preciso decidir se eu vou, em que local que eu vou instalar, certo? Uma informação importantíssima, a localização. Se eu tenho uma padaria, é importantíssimo o local onde ela está, porque normalmente a gente usa a padaria que está mais perto de casa, não é? Então é importante isso. O dado é importante para a gente tomar uma decisão. Eu preciso expandir a minha lanchonete. Eu preciso aumentar. Eu preciso estudar primeiro quanto que eu preciso aumentar, qual que é o mercado, certo? Se o meu cliente aprova ou não aprova, certo? Não é assim, eu decido que vou expandir, que eu vou aumentar. A gente aumenta baseada em informação que a gente tem e que a gente trabalhou, certo? Então, não se pode tomar uma decisão séria nos negócios sem avaliar uma informação, e a informação, para ela ser útil, ela precisa ser trabalhada e precisa fazer sentido para o teu negócio e para o teu momento, para o teu local, certo? E outra é a qualidade da informação, né? Da onde que veio essa informação, certo? Ela é confiável, ela é baseada em alguma coisa útil, em alguma coisa, é uma informação confiável, eu posso acreditar nisso? Se a gente não tem a informação toda, é difícil a gente tomar uma decisão correta, né? Então, quanto mais dados trabalhados, quanto mais informação a gente tiver na hora de tomar uma decisão, de fazer uma campanha de marketing, uma decisão de, sei lá, vou montar um e-commerce de verdade, eu tenho uma loja física, vou montar um e-commerce, ou o contrário, hoje eu vendo só pela internet, eu quero fazer uma loja física, certo? Para isso, para tomar essas decisões, você precisa de informação, certo? Então, existe uma área de ciência, uma série de métodos, né, científicos que se chama data science, que é a ciência dos dados, que são formas, né, de você trabalhar os dados, né, maneiras de você, pelo menos um passo a passo, né, de como que eu preciso fazer para transformar simples dados em informações úteis, que ajudem a expandir os seus negócios. Principalmente na hora de expandir, né? Quando você pensa em crescimento da sua empresa, para pensar em crescer, você precisa de informações corretas, informações de qualidade e para que elas possam ser úteis para você, certo? Para isso, você precisa de um conjunto, né, de métodos para coletar e para trabalhar esses dados. Beleza? Bom, na prática, como é que funciona o Data Science? Ele tem 7 etapas, certo? A primeira delas é o levantamento das perguntas, quer dizer assim, o que exatamente eu quero, certo? Quando a gente coleta um dado, antes de sair coletando dado, eu preciso saber para que eu quero, o que eu quero exatamente. Então,
levanta as perguntas, coleta os dados, processa e organiza esses dados, analisa, desenvolve modelos e algoritmos, caso você tenha uma quantidade muito grande de dados. Vamos supor que você tem lá, sei lá, 1 milhão de dados para analisar. Impossível você fazer isso sem o uso ali de um software, vamos supor, certo? Um software ou alguma coisa do gênero, certo? Depois você visualiza, transforma isso em alguma coisa que você consiga enxergar, gráficos, né? Tendências e tal, para lá no final tomar a sua decisão, certo? Esse passo a passo é muito importante quando a gente fala em crescimento da empresa. E também para a gente decidir montar uma empresa sim ou não, certo? Então, é muito importante quando a gente decide montar uma empresa, ter essas informações para não correr o risco. Vocês sabem que mais de metade, né? Mais de metade das empresas que iniciam, né? Das pequenas empresas, das startups que são iniciadas no Brasil, elas fecham em menos de 1 ano, certo? Isso se deve principalmente à falta de análise e à falta de planejamento. Então, por isso que é muito importante que a gente né, não tome nenhuma decisão ou não faça ou não crie uma empresa sem antes ter analisado se realmente isso tem chance de dar certo. Quanto mais a gente analisa, né, mais maluco a gente fica. Não, estou brincando. Mas quanto mais a gente analisa, né, mais chance a gente tem de tomar uma decisão mais próxima do correto. É infalível o processo, se eu analisar todos os dados? Não, não é infalível. Pode dar errado? Pode. Pode sim, pode dar errado, por várias razões, certo? Mas a chance de dar mais errado se eu não fizer nenhuma análise e tomar uma decisão na base do eu acho que, né? A chance de dar errado se eu usar o eu acho que, o achismo, é muito maior, muito maior. Bom, primeiro, o levantamento das perguntas, certo? Então, esse processo, né, sempre tem que começar com uma pergunta a ser respondida. Eu preciso primeiro ter uma dúvida, uma pergunta, certo? Alguma coisa. Quando a gente vai montar uma empresa, também precisa ter uma pergunta. Precisa ter assim, ó, ou um problema ali que eu quero resolver, certo? Então, as perguntas poderiam ser tipo assim, ó, qual vai ser o faturamento nos próximos meses, certo? Se eu quero aumentar o meu faturamento, por exemplo, certo? Antes de eu começar a sair coletando dados, eu preciso saber o que eu quero analisar, quais são os dados, porque não adianta sair catando dados se eu não sei para que eu vou usar, certo? Então, precisa primeiro definir. O que aconteceria se eu mudasse completamente o design da página do meu produto? Ou se eu mudasse completamente aí o meu produto? O que aconteceria? Então, você tem que começar a ter, para começar a catar, a coletar dados, eu preciso primeiro saber em que campo que eu vou pisar e aonde que eu vou buscar esses dados. Outra pergunta que poderia ser, né? Poderia sair aí no início. Qual é o momento certo para abordar o cliente oferecendo o produto? E para que eu não pareça invasivo, né? Porque tem coisa mais chata do que aquele vendedor chato que fica atrás de você oferecendo o produto o tempo todo. É chato isso, né? E a gente não quer isso.
Ninguém gosta. Então, existe um momento certo para abordar o cliente oferecendo o produto. Qual que é esse momento certo? Depende do produto. Né? Tem produtos que tem um momento e tem produtos que tem outro momento. Então, você precisa descobrir isso. Precisa levantar dados de comportamento. Primeiro, você precisa saber quem é o seu cliente. Né? Quem é ele? E como ele se comporta. Para depois saber em que momento você vai abordar. Ele tem que estar adequado, né? A coleta de dados tem que estar adequada àquilo que você está querendo ali para o seu produto, ao seu nicho de mercado, ao seu público, né? Tem que estar ligado a essas coisas todas. Qual é o preço ideal para o seu produto? Não sei se vocês lembram, a gente falou ali, quando a gente falou de precificação, né? Lá no módulo comercial, né? A gente falou, né? De que o preço o cliente tem que ter sempre a impressão de que ele está pagando pouco pelo valor que está recebendo, certo? Então, qual é que é o preço ideal? Nem sempre o menor preço é o melhor, certo? Porque muitas vezes, pensa, se você está oferecendo assim, ó, mundos e fundos por um preço muito, muito baixo, o que o teu cliente vai pensar? Isso aí não está certo. Não pode. O cara está me oferecendo muito por muito barato. Não pode ser. Certo? Então tem que cuidar também qual é o preço que você está oferecendo. O preço tem que ser coerente com o valor que você está oferecendo. Certo? Mas isso também pode ser uma pergunta para você começar a analisar dados. Certo? Que preço que a concorrente está usando? Mas o meu produto é totalmente inovador, eu não tenho assim uma concorrência direta, mas alguma coisa parecida com isso, né? Como é que isso está? Quanto que o teu cliente está disposto a pagar pela tua solução, né? Importante isso tudo. Quando é que eu devo oferecer um produto novo, certo? Então, você acompanhar, por exemplo, os dados de como é que está a venda do seu produto, ou como é que ele está se comportando. Eu vendia 1.000, agora eu estou vendendo 900. Ué, caiu por quê? Porque talvez já esteja morrendo este produto. Então, está na hora de oferecer um novo, certo? Mas, para isso, você precisa ter analisado. Né? Isso aí não cai do céu. Não cai do céu. Né? Isso tudo são dados que você precisa e que qualquer empreendedor precisa para deixar o seu negócio funcionando, para não engordar aquela estatística, né, das startups que fecham no seu primeiro ano de funcionamento. Né? Quantos e-mails eu preciso enviar para o meu cliente potencial antes de oferecer o produto? Sabe aqueles e-mails que a gente recebe, assim, ó? Eu recebo muito, porque como eu uso muito a internet, eu me cadastro em vários sites, principalmente esses sites de oferta de conteúdo e tal, eles mandam muito e-mail para a gente, né? E oferecem produto, né? Eu raramente compro, mas às vezes a gente compra, né, também. E qual o melhor formato para divulgar os conteúdos, né? Posts, vídeos, se você tem conteúdo, qual é o melhor formato para você divulgar? Eu vou fazer post no Instagram ou vou fazer um vídeo no YouTube? Depende. Depende o que é o teu produto, né? Depende aonde os teus clientes costumam circular mais, certo? Então, isso tudo são decisões. Mas você, para tomar essa decisão, você precisa ter, ter pelo menos levantado essas informações, certo? Então, essas são exemplos de perguntas. São só essas? Não, podem ter outras, certo? Pode ter outras perguntas que não estão aqui.
O segundo, então, é a coleta dos dados. Quando eu sei aquilo que eu quero, qual é a pergunta que eu quero responder, eu saio em busca dos dados, certo? Para nos ajudar a responder as perguntas. E aonde é que eu vou encontrar os dados? Os dados podem estar em sistemas na internet, buscas na internet, aplicativos, né? Dados de empresas, dados estatísticos, pesquisas, certo? Então, eu preciso também saber onde que eu preciso buscar esses dados, né? A internet tem de tudo, né? Tem de tudo. Agora, será que tem aquilo que eu quero buscar? Talvez, sei lá, o público que eu quero ali de Serafina Correia, ele não está tanto assim na internet. Então, eu preciso buscar os dados de uma forma mais direta, ok? É uma forma, é uma pesquisa. Eu preciso fazer, sei lá, uma pesquisa direta ali. Ou eu preciso analisar, sei lá, os meios de comunicação, se as pessoas estão lendo o jornal, o que está interessando, o que não está interessando, né? Aonde as pessoas estão investindo o seu dinheiro, né? Às vezes isso é importante também. Onde as pessoas estão investindo o seu dinheiro, bananá, essas coisas. Então, eu preciso saber aonde é que eu tenho que coletar esses dados, certo? Por enquanto, eu só estou buscando dados, certo? Só estou coletando dados. Eles ainda não viraram informação, certo? Depois dos dados coletados, certo? A gente precisa organizar esses dados, certo? Vamos supor que eu queira saber, por exemplo, que eu queira saber quando que eu preciso lançar, quando que eu preciso lançar um produto novo, tá? Então, eu vou coletar dados aonde? Lá na internet para saber como é que as pessoas estão se comportando. Então, esse é um dado. Aí eu vou buscar um outro dado, sei lá, dos meus concorrentes, outro dado. Eu vou buscar dados também nos aplicativos, né? Ok, é outro dado. Vou buscar dados nas redes sociais. Então, a gente tem. Você buscou dados de vários locais. Aí, depois você precisa fazer o quê? Juntar isso, né? Organizar. Organizar esses dados, organizar esses dados para eles virarem uma informação útil, certo? Se a gente não faz o tratamento desses dados, se a gente não junta e não organiza esses dados, eles não vão nos servir. Ele vai ser só um dado, solto, sem significado. Então, é importante que, depois de coletados, eles sejam organizados, em blocos até, certo? Diz assim, não, estou vendo aqui, por exemplo, né, que esse conjunto de dados aqui faz sentido esse conjunto, aqui faz sentido outro conjunto de dados, né? Esse aqui é para o público mais jovem, esse aqui é para o público mais adulto, para o público mais idoso, certo? Então, é organizar esses dados de uma maneira que você consiga se utilizar deles e transformar isso numa informação útil. Depois que eles estão organizados, daí já é possível a gente fazer análise, certo? Aí eu consigo tirar alguma conclusão. Antes de organizar os dados, é difícil tu chegar a uma conclusão qualquer ou analisar, né, esses dados, certo? Então, você pode fazer vários tipos de análise. Análises bem simples até análises bem complexas, certo? Agora, que tipo de análise eu vou usar? É uma mais simples ou uma mais complexa? Depende. Às vezes, uma análise bem simples de dados já te dá uma orientação muito boa e você já consegue enxergar, né, ou responder a pergunta que você tinha lá no início, certo? Se você se habituar a coletar dados
organizar e analisar, só isto já é um diferencial para sua empresa, porque a maioria, né, não está habituada, não está acostumado a fazer análises de dados, né? Mesmo análises simples. As pessoas não têm paciência, têm preguiça. E essas são algumas, né, das razões pelas quais grande parte das empresas que abrem acabam fechando antes de completar 1 ano, 2 anos, certo? Isso é uma das, né? Não é a única, mas é uma das razões pelas quais as empresas fecham, certo? Porque a gente não está acostumado a fazer análise, né? Então, é preciso que a gente processe isso tudo e comece a fazer análises, a juntar isso aqui, significa isso. O que é fazer uma análise? É dar um significado para aquele conjunto de dados. Isso é uma análise, certo? É transformar aquilo em alguma coisa que faça sentido para a tua empresa, que faça sentido para você. Bom, agora, se você tem uma quantidade gigantesca de dados, certo? Eu tenho, sei lá, eu tenho um Instagram aqui, do meu negócio aqui, e eu tenho 1 milhão de seguidores. Como que eu vou avaliar os dados de 1 milhão de seguidores? Assim, como? Como que eu vou fazer isso? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma quantidade de dados muito grande, a gente não consegue fazer isto de forma manual ou de forma simples. Eu preciso aí de um sistema, de um algoritmo. As redes sociais, tipo assim, sei lá, o Instagram, o Facebook, eles têm já algumas ferramentas de análise de dados. Então, é importante, né, quando a gente está trabalhando com empresa e tem uma rede social, aprender a usar as ferramentas que a própria rede já tem de analisar dados. E tem, no Instagram tem e no Facebook também tem. Já ferramentas, claro, isso sempre para contas profissionais, né? Não para contas pessoais. Tem muita ferramenta que não existe para conta pessoal, mas existe para conta empresarial. Então, quem tem uma conta empresarial, e eu aconselho vocês a abrirem uma conta, até para a gente saber direitinho como é que isso acontece, né? Alguém de vocês já tem uma conta profissional da empresa numa rede social? Vocês têm? Eu não lembro. Tem ou não tem? Quem de vocês? Fala, Pietro. Não tem? Alguém tem? Do seu negócio? Ninguém? Eu aconselho vocês. Vocês sabem como fazer isso? Como abrir uma conta profissional, uma conta para empresa? É um assunto que a gente pode trabalhar aqui com vocês, tá? É como que eu faço para abrir uma conta. Eu acho que isso é muito legal e é legal que vocês abram essa conta, tá? Que vocês abram para cada um para o seu projeto, para a sua empresa e comecem a, a distribuir pelo menos um conteúdo, certo? Um conteúdo para atrair pessoas. Rede social é uma coisa legal e importante para a gente atrair pessoas, certo? Então, na próxima aula a gente trabalha um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou preparar aqui um conteúdo específico para isso, tá? Porque eu acho que é importante, mesmo que isso faz parte ali da,
do comercial, mas é muito importante que vocês entendam e que vocês aprendam como criar uma conta profissional e o que a gente pode fazer. Mas eu vou criar uma conta, eu não vou vender, eu não tenho produto ainda para vender e tal. Não necessariamente você precisa vender. Eu vou até compartilhar depois com vocês. Semana que vem a gente fala sobre isso, tá? Eu vou até compartilhar com vocês alguns outros alunos, né, do próprio instituto, do curso, alunos como vocês aqui, e que já têm contas e que criam conteúdos, né, criam conteúdos legais relacionados aí ao seu negócio e tal. Próxima aula a gente vai falar sobre isso, porque é bem importante que vocês tenham uma conta profissional numa rede social, pelo menos uma. Escolham uma e pelo menos uma que vocês têm, certo? Então, se a gente tem aqui muito dado para analisar, nós precisamos de uma ferramenta. A gente não vai conseguir analisar isso de forma manual. Então, a gente precisa de uma ferramenta, certo? Então, vai precisar aí de um algoritmo. Né? Um algoritmo é sempre um sistema, uma ferramenta digital, né? Então, eu vou precisar de uma ferramenta se eu tenho muito dado, porque senão, né, fica mais difícil da gente avaliar e da gente analisar. Beleza? Depois, a visualização dos dados, né? Depois que a gente fez uma análise, processou, né, esses dados todos, né? É preciso analisar visualmente. Então, sob a forma assim, ó, de gráficos, né? Gráficos são sempre uma maneira bem visual da gente entender um comportamento, certo? Um gráfico facilita muito a gente a detectar um padrão e saber para que lado que a gente precisa ir, né? Para que decisão eu preciso tomar, se eu vou, por exemplo, assim, expandir, se não, ainda não é o momento, se eu vou lançar um produto novo, né? Ou não, ainda não é o momento, certo? Ou eu vou oferecer, agora vou oferecer o produto para o cliente, né? Tem um grupo de alunos, né? Que eles têm um projeto aí e eles estão já há muito tempo oferecendo só conteúdo, né? Então, eles postam várias coisas, dica disso, dica daquilo, dica disso, dica daquilo. Daqui a pouquinho, eles vão começar a oferecer o produto. Depois que eles engajaram todo mundo naquele conteúdo, certo? Eles vão oferecer produto e vão vender. Isso é bem legal. Tá certo? A ciência da análise dos dados. Então, a gente não pode esquecer disso. E, por fim, né, quando a gente tem todos os dados já trabalhados, né, processados, organizados, né, transformado isso em informação útil, aí sim é hora de tomar a decisão, certo? Aquelas decisões mais estratégicas para o seu negócio. Por exemplo, principalmente aquilo que está ligado ao crescimento ou à morte, até mesmo a morte de um produto. Eu vendo... vamos supor aí os meninos dos jogos, né? Chega um momento que um jogo vai ficar batido, certo? Acontece, vai ficar batido. Só que assim, ó, como que você vai saber se o jogo está batido ou não? Se você não analisa os dados. Exatamente. Então, claro, quando você coloca os jogos nas plataformas, elas têm já essas estatísticas, né? E essas plataformas de jogos. Mas as redes sociais também têm ferramentas estatísticas. Tem, o Instagram tem, o Facebook tem. Então, a gente pode e deve analisar. Por exemplo, assim, ó, este produto não está mais legal. Eu não posso seguir adiante
com esse produto. Chega um momento que um produto morre, tá? E ele morre por várias razões. Porque os clientes não se interessam mais, ou porque já tem novidades, já tem, por exemplo, assim, ó, já tem coisas bem mais interessantes para a pessoa fazer, certo? Tem um universo de coisas interessantes para as pessoas fazerem, e por isso elas não estão mais interessadas aí naquele teu produto. Então, é importante você acompanhar para ver se você não vai cair numa cilada dessas de repente, a sua empresa morrer sem que você tenha se dado conta de por que ela morreu, certo? Então, essa é a importância da gente analisar todos os dados. Beleza? Mas como que a gente pode aplicar, né, essa ciência dos dados para a gente expandir os negócios, né? A gente fala expansão do negócio porque a ciência de dados ela está muito ligada à expansão. Ela serve também para o nascimento de um negócio, mas ela serve muito para expansão e para saber como que o teu negócio está indo. E se você precisa expandir, se precisa, sei lá, reorganizar, não, isso aqui não está dando certo, eu preciso mudar, tomar uma decisão de mudar, né? Então, assim, o que eu posso analisar, né? Análise de conversões em funis de venda. Não sei se vocês viram isso lá no módulo comercial, né, e marketing. Lá no marketing, né, se falava de funil de vendas, né? O funil de vendas, ele diz o seguinte: você oferece, você atrai um cliente, né? O que é uma conversão no funil de vendas? Quanto desses clientes que você conseguiu atrair efetivamente compraram de você, certo? Ah, vamos supor assim, ó, sei lá, eu vou fazer uma inauguração. Vamos supor que eu tenha aí uma loja física. Ou, sei lá, uma grande promoção, uma promoção de Dia das Mães. Aí vai todo mundo lá. Quantos desses que você atraiu com essa promoção e essa coisa efetivamente compraram? Isso é conversão em funil de vendas. Então, por exemplo, assim, ó, sei lá, eu recebi lá na minha loja para esse evento que eu criei um evento ali, qualquer, um especial de Dia das Mães, né? Quantas das pessoas que foram lá eu recebi, sei lá, 300 pessoas para esse evento. Quantas efetivamente compraram? Quantas efetivamente gastaram seu dinheirinho lá no meu estabelecimento? Certo? Então, isso é análise de conversão. É quanto daquele público todo que eu atraí efetivamente comprou. Certo? Análise os dados do comportamento dos visitantes das suas páginas de rede social. Se você tem um site, né? Tem empresas que têm site, tem outras que não têm um site, usa só rede social, não tem problema nenhum de você não ter um site, né? Ou sei lá na sua loja, quantas pessoas, por exemplo, assim, ó, se você tem uma loja online, né? Vamos supor assim, quantas pessoas entram na sua loja online e saem sem comprar nada? Isso é um comportamento, certo? Isso é um comportamento. É um comportamento que precisa ser analisado. Em geral, essas plataformas de e-commerce, se você usa uma plataforma de e-commerce para uma loja online, por exemplo, essas plataformas elas já têm elas te dão esses dados assim, ó, por exemplo, quantas pessoas visitaram a tua loja e não compraram nada, saíram sem comprar nada, tá? A precificação dos produtos, a gente já falou sobre isso, né? Os resultados que você precisa para definir o preço, né, dos seus produtos.
É importante. São dados importantíssimos para você analisar quais são os preços que você vai oferecer os seus produtos, certo? Análise de sentimentos dos seguidores nas redes sociais. O sentimento é, por exemplo, assim, ó, é como é que os teus seguidores das redes sociais, sei lá, eu tenho Instagram, YouTube, TikTok, sei lá, né? Os seguidores aí das redes sociais. Ah, mas o TikTok, ele é uma rede social para diversão. Não mais, né? Já tem empresa muito de olho no TikTok. A Magazine Luiza já tem TikTok, então tem empresa já fazendo, já usando o TikTok para atrair clientes. A gente sabe que o povo do TikTok é povo jovem, né? Se bem que assim, ó, isso já está atraindo outras pessoas, porque assim, né, quando uma rede começa a bombar, quem tem uma empresa fica de olho, porque, ora, eu quero aquele povo que está lá. Então, se eu não estiver lá, aquele povo. Se o povo que está no TikTok não está no Facebook, adianta eu estar no Facebook? Não, eu tenho que estar lá no TikTok também, né? Se eu quero aquele povo que está no TikTok, eu tenho que estar lá também. Certo? Agora tem outra rede social, né? Uma nova, parece, que é o Clubhouse. É uma rede diferente, ela não tem vídeo, é só áudios e tal. São salas de bate-papo, tipo salas de bate-papo, de conversas sobre determinados assuntos e tal. É uma rede relativamente nova. Eu não sei quanto tempo ela tem, mas eu sei que ela nem está disponível para todos os aplicativos. Acho que agora para Android ela ainda não está disponível, só para iOS e para computador, assim. Mas é mais uma rede social, né? Então é importante que a gente conheça todas e saiba onde que o teu povo está. É onde que o teu público está. Por isso que eu insistia tanto quando a gente falou de clientes, é saber quem é o teu público e aonde é que ele está. Né? Onde ele está. Em que locais, em que lugares, em que redes, aonde eles frequentam, o que eles querem, o que eles curtem, o que eles... que sentimentos, que dores que eles têm, né? Isso é importante saber. Os sistemas de recomendações de produtos para clientes, né? Quem já fez compra na internet sabe que isso existe, certo? Aqueles sistemas de recomendações. Quando você compra um produto, o próprio site, a própria loja te oferece outro, certo? Isso é um sistema. Isso é um algoritmo, é um software que analisa os dados baseados assim, ó. A quem compra, eles até te dizem isso, ó. Quem comprou esse produto também comprou esse produto aqui. Compra os dois juntos e não sei o quê, né? Esse sistema de recomendação de produtos para clientes. E isso eu posso fazer numa loja física também, certo? Na loja física também. Você, sei lá, vende um lanche, já oferece um refrigerante, um suco, sei lá, um doce, uma sobremesa, né? Então, esses sistemas de recomendação, ele pode funcionar tanto na internet quanto na loja física, certo? E a classificação dos clientes em relação ao comportamento de compra. Então, eu tenho aquele cliente que compra rapidamente, ele entra, por exemplo, na minha loja online e compra rapidamente. Aquele que entra 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e só na sexta vez é que ele compra, certo? Tem aquele cliente que olha tudo e não compra nada, né? Então, é você conseguir separar e criar estratégias diferentes para esses clientes diferentes, certo? E as dicas práticas, né? Para você começar a usar o Data Science, começar a usar
essa ciência dos dados, né? Então, a dica 1 é utilizar Web Analytics. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, né? Sobre Business Intelligence e Business Analytics. Então, essas são ferramentas disponíveis ali na internet para detectar padrões de comportamentos nos visitantes das suas páginas, né? Páginas lá do Instagram, lá um site, ou sei lá o TikTok, eu não sei se tem ferramenta, eu não manjo muito aí de TikTok, tá? Mas eu só vejo algumas coisas de TikTok, mas não manjo muito mesmo. Mas eu sei que tem empresas que já estão usando o TikTok pelo menos para atrair clientes. Uma das principais vantagens de você ter um negócio que seja 100% digital, que eu não tenha, sei lá, uma loja física ou uma empresa física, né? É que a quantidade de informação que você consegue obter online, né? Então, aí você tem, por exemplo, assim, ó, o Google Analytics, as ferramentas do Google, elas, em geral, são gratuitas, né? O Google tem uma quantidade gigante de ferramentas de análise, né, que são gratuitas, que a gente consegue utilizar, então, para fazer essa busca e essa análise toda, né, de dados, usar as ferramentas que tem disponíveis já e que são gratuitas, não precisa pagar nada, certo? Então, o Google Analytics, ele pode ser utilizado e ele é grátis, né? Como grande parte das ferramentas do Google, né? Tem o Pixel do Facebook também, cria relatórios, né? Se você tem uma página profissional ali no Facebook, né? Você consegue vender, né, pelo Facebook. E o Instagram também, tá? O Instagram também tem as suas ferramentas e elas são gratuitas. Então, basta o quê? A gente saber o que a gente quer e aonde é que esses dados têm. Se o teu negócio é digital, é 100% online e tal, é mais fácil você coletar esses dados porque essas ferramentas, eles fazem as buscas na própria internet. Se você tem uma loja, um negócio físico, é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, você consegue coletar esses dados, colocar planilhas, né? Tem o Google mesmo, tem várias. O Google Analytics, por exemplo, ele consegue ler uma planilha de Excel, por exemplo. Então, se você conseguir colocar dados numa planilha de Excel, ele lê. Ele consegue captar esses dados de planilhas também. Só que assim, o dado não vai sozinho para a planilha. Se eu tenho um local físico, né? Se o meu negócio é um local físico, o dado não vai sozinho lá para a planilha. A gente tem que se habituar a criar, né, um banco de dados dos clientes, né? E de vendas, principalmente disso, né? Dados dos meus clientes, do comportamento aí dos meus clientes e de vendas, né? De como é que está indo as vendas, a venda por produto, a venda por nicho, a venda, sei lá, por vendedor, por local, venda pela internet ou física, né? É importante que a gente tenha esses dados todos, certo? E se acostumar a colocar isso no papel, a ter dados anotados, certo? Tinha uma senhora de uma lojinha aqui de Nova Prata, né? Que ela tinha, olha só, era uma coisa simples para ela, né? Era um caderninho
Quando você ia para a loja, assim, fazia a primeira compra, ela fazia um cadastrinho no caderninho à mão, né? Não era nem computador e nada. Ela tinha aí num caderninho à mão. E aí ela anotava ali dados básicos, assim, sei lá, onde você mora, né? Onde você trabalha, tua idade, data de aniversário e tal. E era a coisa mais. Teu telefone, né? Ela anotava assim, rapidinho. Ela anotava ali no caderninho. Era uma coisa impressionante. Se você fizesse uma compra na loja, no dia do teu aniversário ela ia te ligar. A dona da loja ia te ligar no dia do teu aniversário. Era uma coisa impressionante. Uma senhora até já faleceu, uma velhinha. Não tinha nem manejo dessas ferramentas que a gente tem hoje ali na internet. É uma forma de você dizer para o seu cliente, ó, você importa para mim. Então, o ponto central é você se acostumar a buscar esses dados. Beleza? E a segunda dica é priorizar os clientes potenciais e a classificação dos clientes, aqueles que têm maior potencial de compra, por exemplo, né? Então, uma das formas de vender mais é segmentar a forma como a comunicação é feita com cada cliente. A gente viu isso bastante lá no módulo comercial, né? Dependendo do comportamento do cliente ou desse nicho de clientes, você pode ter. Quando a gente falava em segmentar clientes, é para a gente ter uma forma diferente de se comunicar, né? Que não adianta nada eu querer me comunicar com um cliente pelas redes sociais se ele não está lá, certo? Então, agora assim, ó, eu tenho uma parcela do meu público que está lá e a outra parcela que não está. Então, são estratégias diferentes. Eu tenho que usar estratégias diferentes para esse povo que está lá na internet e para esse povo que não está lá na internet. Então, essa é uma das formas da gente vender mais, é isso. É segmentar a forma como você se comunica com cada cliente. Ah, mas eu tenho aquele público, a gente estava falando antes, né? Aquele público que entra lá no seu negócio, ali na sua empresa e faz a compra rapidamente. Aquele que entra, olha e não compra. A estratégia não é a mesma para esses dois clientes, baseado no comportamento que eles têm. Então, eles têm uma estratégia diferente de comunicação, né? Aquele que entrou e não comprou, você tem que ter uma estratégia de comunicação com ele para que ele não te esqueça, para que ele volte, certo? Oferecer o produto apenas quando a pessoa está disposta realmente a comprar é uma maneira excelente da gente vender. Agora, como que eu vou saber? Né? É analisando dados, certo? É sem a gente ser invasivo, aquele chato que não sai do seu pé, entendeu? Isso é muito ruim para qualquer negócio, aquele chato que não sai do seu pé. Então, tem as ferramentas de e-mail marketing, né? A gente já falou sobre isso também, né? Quando a gente aqueles casos, então, assim, para você fazer uma compra, ou até para você acessar um conteúdo mais importante de algum site, ou de um blog, ou de uma página de internet, que você precisa fazer um cadastro, certo? E nesse cadastro você bota um e-mail. E existem ferramentas que automatizam, por exemplo, o envio de e-mail para esses cadastrados, certo? Então, tem várias ferramentas no mercado para isso e tem muita ferramenta que é gratuita. Então, para quem está começando, você tem que buscar aquelas ferramentas grátis. Claro, se eu tenho uma grande empresa, às vezes, assim, ó, vale a pena você ter um sistema, então, mais complexo, que tenha
análises mais profundas, certo? Mas isso tudo custa dinheiro. Quando a gente está começando, tem muita ferramenta que é gratuita, que está ali disponível para a gente usar, né, na internet. Está disponível ali. O próprio Google tem, eles têm a lista de ferramentas que eles disponibilizam e eles têm um tutorial para cada uma. Cada uma o que faz, certo? Para que serve e como tu usa. Como tu faz o cadastro, como que usa. Eles têm tudo isso. Tá lá, disponível. Só buscar. Certo? Então, eu queria despertar em vocês essa vontade, né, de ir atrás dessas coisas que vão ajudar os negócios de vocês. Né? Tem a ferramenta certa. Qual que é a ferramenta certa? Não tem uma ferramenta certa para todos os negócios. Né? Existem ferramentas mais aplicáveis para alguns tipos de negócio. Imagina, por exemplo, né? Os meninos aí que vão vender jogos e o pessoal que tem ah, aquela personalização de produto, né? São coisas bem diferentes. Então, as mesmas ferramentas podem não funcionar para um e para o outro. Então, tem que buscar a ferramenta que está mais adequada para o meu tipo de negócio. Não existe uma ferramenta única para todos os negócios. Se bem que tem algumas que se aplicam bem, tipo o Google Analytics, ele serve para vários tipos de empresa. Mas para isso você precisa ter os dados, né? Os dados organizados. Certo? Precisa ter dados organizados. Ele só vai fazer análises se você tiver dados organizados. Beleza? Estamos entendido? Bom, pensem bem como é que vocês podem ajudar o seu negócio a crescer ou a desenvolver usando os conceitos aí do Data Science, tá? E que meios você usaria para coletar dados a respeito dos seus clientes, que são os dados mais importantes que uma empresa precisa para seguir adiante nos seus negócios, para os seus negócios darem certo. Beleza? Entendemos ou não entendemos? Tudo certo, pessoal? Entendido? Alguém quer fazer alguma colocação? Vocês não são muito de conversar, né? Mas enfim, só alguns conversam. Tudo certo? Facinho, facinho, mas eu quero que vocês pensem bem, tá? Como é que eu posso utilizar o Data Science para o meu negócio? Cada um para o seu negócio. Certo? Bora fazer a tarefa? Vamos lá, então. Vou postar tudo isso. Vou... Hã? Ô, Pedro. Isso aí. Muito bem, menino.